Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal e do site Saúde como Caminho. Eu quero falar sobre vencer e perder. Eu fiz até um pequeno vídeo aí falando de que só ganha quem sabe perder. E aí por quê? Vamos entender esse processo. Quando a gente está aprendendo algo, seja o que for, seja pintura, seja piano, seja matemática, português, quando a gente começa a colocar em prática o nosso aprendizado, nós erramos, não é verdade? Nós vamos errar, isso faz parte. Agora, quem é que vai conseguir tocar bem, pintar bem, escrever bem, fazer cálculos? Quem, mesmo errando, continua o aprendizado. Mesmo após vários erros, né, na prática daquilo que está aprendendo, continua. E à medida que continua, vai aperfeiçoando, vai errando menos, gente. E à medida que vai errando menos, às vezes os erros, para quem está olhando de fora, os erros são imperceptíveis. Só quem está praticando é que percebe. Porque a gente precisa manter a humildade que nos ajuda a olhar para o que a gente está fazendo bem e o que a gente ainda precisa burilar, polir, né? E principalmente em nosso caráter, que é nosso material mais valioso. Cuidar de aperfeiçoar o nosso caráter é cuidar do essencial da vida. É caminhar para uma vida satisfatória, plena. Geralmente a gente não faz essa associação, não é? A gente faz associação de ter uma vida boa, ter recursos materiais. Mas eu gosto de repetir isso, lembrar vocês que se assim fosse verdade, que se essa ideia que é tão divulgada pelo capitalismo fosse verdade, as pessoas que têm dinheiro não teriam problemas, não teriam doenças, não teriam problemas de ansiedade, de depressão, e elas têm. Então não é fora que a gente encontra a tão querida paz. Não é fora que a gente vai encontrar o amor que estamos buscando, e sim dentro. Eu, assim como vocês, me confundo muito ainda. Porque a gente aprende, ninguém sabe nem quando foi que a gente começou a fazer esse aprendizado, mas eu sei que desde que eu cheguei aqui, eu percebo, eu fui cuidada e fui orientada, educada para olhar para a vida apenas para o material, para o que eu sou capaz de realizar e nunca para o que eu sinto, para minha autossatisfação, para minha autoestima, para minha alegria de viver. A gente era para crescer desde criancinha, se perguntando: olha, você está feliz? Como é que você se sente em relação a isso? Você sente orgulho de si? Não. A gente não cresce ouvindo esses questionamentos. A gente cresce ouvindo, você vai ser o que quando crescer? Ou seja, a gente vai crescendo e sendo orientada para fora, para o profissional, para ter dinheiro. Por isso que tantas pessoas vivem para isso, para o trabalho e para o dinheiro sem perceber. Às vezes até teoricamente elas têm outros ideais, mas na prática, que é o que é, que é o que realmente faz diferença quando a gente traz nossas ideias para o exercício cotidiano. Não adianta eu ficar pensando em plantar feijão se eu não arranjar um terreno, eu não cuidar desse terreno, preparar esse terreno, buscar as sementes do feijão e plantar. Não adianta eu ficar visualizando o plantio do feijão se após a visualização eu não começar a efetivar essa visualização. Se você está fazendo isso e não acontece as coisas que você espera, né? Se você estudou, que visualizando, que o segredo tal, e você tem feito essa visualização, essa intenção e não tem conseguido, é porque ainda não é forte, não chegou na emoção, não passou pela sua emoção para chegar ao corpo físico e se materializar. Gente, o perder
e ganhar eu quero plantar feijão, então eu começo a exercitar esse plantio. Eu experimento, eu vou para a experiência, para a vivência. Como assim? É o que eu disse, eu vou ver o terreno, eu vou preparar o terreno, vou procurar saber com quem já planta, o que é que eu devo colocar, que adubo é mais propício para o crescimento do feijão, quanto de água, quanto de sol. Então eu vou me instrumentalizar para esse plantio. Pode dar errado? Pode, porque tudo indica que da primeira vez eu vou, às vezes, perder todo o meu plantio e às vezes colher muito pouco, porque é a primeira vez. Quando é a primeira vez, a gente ainda não tem, a gente tem pouca experiência, né? Aliás, nenhuma experiência, porque é a primeira vez. E na hora que as situações demandarem uma intervenção, né? Como um mofo, um fungo que aparece na plantação, uma praga que aparece na plantação, o terreno que se mostra não adubado o suficiente para a plantação, que o olhar de um agrônomo experiente, que o olhar de uma pessoa do campo que já trabalha com isso, que tem experiência, de primeira já verifica, mas a gente não. Então é preciso ter essa paciência de perder. Perder algumas vezes para ir começando a acertar. Com certeza, na segunda vez que você plantar, você já vai ter uma colheita melhor. É assim que funciona, gente. Para que a gente, às vezes a gente vê uma pessoa numa área que a gente gosta, né? Então a pessoa, ela está investindo e já tem retorno no seu investimento na bolsa de valores, vamos dizer. E aí ela tem retorno, e aí ela de repente escreve um livro, e ela começa a fazer um canal para mostrar como é que você deve seguir para conseguir o resultado. Aí você decide trilhar esse caminho. Aí você vai, no primeiro ano você vê que é difícil, que você ainda conseguiu muito pouco. No segundo ano você consegue um pouquinho mais, mas ainda é muito pouco comparado ao que a pessoa havia lhe dito, né? Nas suas propagandas, nos seus cursos. Gente, se você parar para conversar com essa pessoa na velha de fato, perguntar quando foi que ela começou a fazer tais investimentos, você vai ver que às vezes faz uma década ou mais, muitos anos ela vem estudando, vem experimentando, então ela está colhendo agora, gente. Nós precisamos ter paciência para esperar a colheita. E nessa paciência implica aceitar as perdas, os fracassos como parte da vitória. A vitória, quem chegou lá, eu sei porque eu já fui atleta. E eu era atleta maratonista, aquela que corre 42 quilômetros, 195 metros. Para chegar a vencer algumas vezes, né? Eu venci várias vezes, eu perdi muito, gente. Quando eu comecei, eu chegava lá atrás, no final, né, do grupo de corrida. À medida que eu fui insistindo, treinando, aperfeiçoando o treinamento, um técnico de atletismo, meu querido Eduardo, me orientava. Então, passava uma dinâmica de treinamentos diários para mim, sabia quando aumentar, quando diminuir, quando intensificar a velocidade, os treinos de velocidade ou os treinos de resistência. Então, à medida que eu fui praticando, eu fui começando a vencer. E é claro que eu fui participando de competições mais desafiadoras, onde havia atletas mais bem preparadas, com mais tempo de treino, né? Antigas, que tinham anos e anos de estrada, tinham experiência, sabiam dosar durante o percurso, porque uma maratona é como a vida. Eu gostava dessa prova porque eu fazia o paralelo com a vida. A gente precisa dosar nossas energias. Quando dá a largada, a gente sabe que vai ter que correr 42 quilômetros, 195 metros. Se eu sair disparada e gastar toda a minha energia logo no início, logo nos primeiros 5 quilômetros, como serão os 37 quilômetros e 195 metros que virão pela frente? Entende, gente? Então, é uma competição física, é uma competição que envolve um emocional e um mental. De lidar, ter um equilíbrio emocional e psicológico para saber dosar a energia que eu tenho.
que eu consegui acumular durante os treinos. Assim é a vida. A vida é esse movimento contínuo de quem se determinou ao crescimento, né? Quem traça para si objetivos e metas anuais, às vezes mensais, às vezes anuais. Eu gosto de fazer um projeto de vida com os estudantes em que você organiza, você projeta os próximos 5 anos, os próximos 10 anos. Eu faço isso na minha vida. E, gente, dá certo. Dá certo. Claro que você vai ter algumas desorganizações, porque você não conta com alguns obstáculos psicológicos que eu já falei muitas vezes e vou falar aqui no canal, porque eu misturo a administração com psicologia, com sociologia, que são todas áreas que eu gosto de estudar e de experimentar, de observar a vida por esses viés. Então eu olho a vida pelo paradigma sociológico, psicológico, espiritual, físico, né? A física quântica. Então a gente precisa aprender a navegar em várias áreas, ser uma pessoa multidisciplinar, gostar de estudar de maneira interdisciplinar, cruzando saberes, para quando a gente olhar para uma situação, a gente ter recursos de várias áreas e aí encontrar uma solução que seja, vamos dizer, mais integradora, que tenha uma maior condição de resolver aquilo ali de maneira efetiva. Então eu estou falando para vocês que a perda, a gente tem que começar a olhar para as perdas com amor, com gratidão, porque a perda, o fracasso, tanto a perda como o fracasso, eles são as pontes para o sucesso. Sem perder, sem fracassar, eu não vou ganhar, eu não vou ter sucesso em momento algum, porque eu vou estar parada. Só quem está parado no tempo e no espaço, às vezes por medo, né? E eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, da minha história de vida, que parou no tempo por medo de viver, não vai ter perdas, mas também não vai ter, quer dizer, para mim vai ter a maior perda que existe, que é a perda da vida. A perda da oportunidade de experimentar a vida, de testar a vida, de se envolver e ir construindo, tecendo a sua própria história. Então, gente, olhe com gratidão para todas as perdas que você teve na vida e reconheça os seus sucessos. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, você teve muitas perdas, mas teve muitos sucessos. Você teve muitas vitórias para estar aqui comigo nesse canal, porque a gente chega nos lugares onde existe uma frequência similar à nossa. Então, quem está aqui no canal tem uma frequência próxima à minha. E eu sou uma pessoa que já teve muitas perdas, mas, ao mesmo tempo, muitas e muitas vitórias. Me sinto uma pessoa hoje muito abençoada, inclusive por merecer a atenção de vocês que estão aqui no canal comigo e que sabem que eu já estabeleci um compromisso de crescimento, de cuidado, de apoio mútuo aqui no canal. Então, gente, muito obrigada. Se vocês gostam desses conteúdos, tem vários conteúdos legais aí no canal. Só é você pesquisar o canal Saúde como Caminho. Meu nome é Silvana Medeiros Maia. Se você não se inscreveu, se inscreva, aí embaixo tem como se inscrever, aciona o sininho aí para receber as notificações de quando a gente coloca os vídeos, que são vídeos diários. Dê seu like, faça seu comentário, eu estou aqui com vocês para juntos e juntas a gente encontrar uma vida melhor, para a gente construir um bom viver, aprender a ter um bom viver. Beijo grande, até mais tarde ou até amanhã.